Acaba ajudando na recuperação. O metabolismo responde melhor. Pronto, retornando. Prontinho. Maravilha. Muito bem. Voltando aqui, gente. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Vamos para o segundo tempo aqui da nossa aula de hoje, depois de um abençoado com cobertura de chocolate, ai pai. Eu estou pensando na segunda que vem. Dá uma cantada aqui, né? Vai que cola. Vai que cola. Bom, gente. Não tem uma vaca colada aí. Meu Deus, Jesus. Aí, se comer, ele volta pro segundo tempo. Ó, Deus. Aí o segundo tempo vai ser por último mesmo. Depois da aula. Vai ter intervalo nesse dia. Bom, gente, voltando aqui então para a nossa aula, segunda parte, a gente vai falar hoje do módulo 5 da nossa apostila de escatologia, que a gente vai agora entrar nos eventos, naquilo que a gente chama de eventos da escatologia, que são tão importantes quanto os métodos de interpretação, que a gente já estudou, e também as abordagens interpretativas. Então pode-se dizer que os primeiros estudos que a gente fez até aqui foi dentro desse contexto, de entender as escolas de interpretação, as abordagens interpretativas e os métodos de interpretação. Falando no início daqui, do alegorismo, do literalismo, e viemos aí vendo os contextos, né, a partir desse entendimento. E hoje, agora a gente entra onde? Na questão do tempo do fim. Porque, irmãos, quando eu falo de escatologia, eu estou falando de tempos do fim, dos últimos eventos da história da humanidade. E o que acontece nesse tempo do fim? Isso é bíblico, acreditar que vai haver um fim. Quando a gente chega para uma pessoa e fala, o fim está próximo. Na verdade, eu acompanhei até no filme do Hércules, se não me engano, até acaba sendo uma mensagem subliminar, que quando aparece algum bonequinho, algum desenho, algum personagem que o pessoal quer caçoar, coloca ele como um profeta, anunciando que o fim está próximo. Na verdade, quem fala de o fim está próximo é apontado com uma certa dose de loucura, como alguém que não bate bem. Isso é maluco, como o fim está aqui, fim o quê? O mundo não vai acabar, o cara é maluco. Mas o fato é que Jesus deixou profecias bem claras sobre o tempo do fim, sobre os últimos dias da história da humanidade. Pastor, deixa eu te fazer uma colocação tão cardenal. Eles falam do desenho dos Simpsons. Falam sobre isso. Pode-se dizer escatologia de acontecimento. Por exemplo, antes de acontecer algumas coisas, a da Torre Gêmeas, por exemplo, ele já vinha dizendo, Donald Trump, muitas coisas que aconteceu. Eu estava até vendo, na realidade, eu fui pesquisar a respeito do que nós estamos estudando, como é que fala? Illuminati. Então, tipo assim, parece o que dá para entender que, tipo assim, claro, se a gente for olhar o cronograma dos eventos, né? Isso aí, se a gente for olhar com os olhos carnais, claro que a gente entende que eles não estão no controle do negócio, mas dá entender que eles têm o controle de tudo que está acontecendo. Tem coisas, assim, irmãos, que o pessoal trabalha em cima também da possibilidade, né? Então, pode-se dizer, vamos lá, vamos descaracterizar a espiritualidade da questão dos Simpsons, mas ele trabalha em cima de uma possibilidade. O que aconteceu nos Estados Unidos em relação ao Trump foi uma possibilidade, né? A gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo... Mas o que chama atenção, não te cortando, pastor, igual o senhor gosta muito de escatologia, isso é muito bom, o senhor é muito tempo antes de acontecer. É interessante. Irmãos, eu não acredito que o diabo detém conhecimento de eventos futuros. A presciência cabe-se a quem? A Deus. Porém, vou deixar também vocês fazerem a consideração. Será possível que Satanás saiba alguma coisa que pode acontecer no futuro e revele isso para alguém antes de acontecer? Pode ser porque ele pensa. Mas a grande questão, o que vai gerar o debate é o quê? Eventos específicos. Entendeu? Por exemplo, a queda das Torres Gêmeas. Falar que isso iria acontecer. Só que como eu vou pelo campo da possibilidade.
Se existe uma torre gêmeas, é possível que um dia venha a ser derrubada. É uma possibilidade. Não que ninguém, de fato, esteja cogitando que isso iria acontecer, mas uma possibilidade. Isso para negar, claro, a possibilidade de uma espiritualidade por trás dessa questão. Entendeu? Mas pode ser que sim. Para dizer que é uma coisa de Deus, eu não diria. Mas não, isso daí também sei. É por isso que você tem esse grupo aí que, para mim, é um grupo demoníaco. Deu para me interpretar um demoníaco. Mas você vê que, por exemplo, igual, e diz que esse desenho é feito por eles lá. Eu não tenho certeza, não é uma coisa que eu posso afirmar, mas segundo fontes são eles coisas. E muitos eventos, se você parar para ver, se você pegar para pesquisar, você vai ver que muitos eventos que aconteceram, eles já vinham. Tem muita teoria da conspiração e outras coisas assim. O pessoal trabalha, principalmente quando leva em consideração essa questão dos Illuminati, da maçonaria. Tem muitas especulações. Então a gente tem que ter, assim, não é uma coisa clara. Então fica até difícil discutir a luz da teologia, que a gente vai colocar como uma coisa de engano, né? de realmente de monopólio mundial, essas coisas que pode ser que exista, mas a gente não pode dar ênfase a isso, porque, irmãos, quem tem um poder sobre todos os acontecimentos da história é quem? É Deus. É nisso que a gente tem que se firmar. Se existir algum grupo que possa ter de alguma maneira, né, mística, algum tipo de saber em relação ao futuro, isso aí fica na mão de quem? Porque Deus não tem como opinar em relação a essa questão. A presciência deve-se a quem? A Deus. Muitos estudiosos têm buscado nas Escrituras sinais, olha aí, ó, evidentes, que marquem efetivamente o tempo da volta de Cristo. O fato é que muitos destes argumentos são apenas especulações infundadas. Grande é a diversidade de pensamentos quanto aos sinais da vinda de Cristo, ou mesmo do arrebatamento da igreja. O que procuraremos tratar neste capítulo serão pontos-chave que marcam e denunciam o tempo do fim, ou seja, fatos e características que indicam biblicamente como estaria a sociedade, a igreja e até o meio político no tempo próximo à vinda do Senhor. Irmãos, isso foi o que Jesus nos deixou nesse texto áureo de Mateus 24, que é o texto que a gente pode ser base para entendermos a escatologia em relação ao que é os sinais da volta de quem? De Cristo. E quando a gente fala da volta de Jesus, como a gente estudou na aula passada, a gente fala da volta de Jesus. O arrebatamento da igreja é um aspecto da volta de quem? De Jesus. Não, de fato, a segunda vinda, como a gente diferenciou na aula passada. Uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é a segunda vinda. Não é a mesma coisa, são dois eventos diferentes, acontecendo em tempos diferentes. Bom, de que trata Mateus 24? Um dos grandes problemas teológicos a respeito dos sinais da vinda de Cristo se encontra em Mateus 24 e suas passagens paralelas, Marcos 13 e Lucas 21. Neste texto, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. Vai lembrar que esses três textos que tratam do mesmo assunto, são repetidos, tanto Mateus 24, quanto Marcos 13, quanto Lucas 21, esses três textos começam com uma pergunta dos discípulos. É os discípulos que chegam até Cristo e perguntam: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E claro, se eles não chegam até Jesus para fazer essa pergunta, é porque Jesus várias vezes, dava a entender que haveria o quê? Um fim. Que haveria um tempo final. Jesus várias vezes deixou claro que ele voltaria, que ele iria e depois voltaria. Então os discípulos ficaram curiosos, mas como vai acontecer isso? Essas coisas que o senhor está falando, pô, não é para agora. Pelo que a gente está vendo aqui, o senhor está aqui com a gente. Mas o senhor está falando que vai voltar, vai ir e vai voltar. Jesus dava pistas. Quando é que isso vai acontecer? Vamos estar vivos quando isso acontecer? Vai ser em outra era, em outra época? Quando isso? Eles tiveram essa curiosidade. E eu começo até a minha apostila, que eu estou trabalhando lá no Simpósio de Escatologia na Central, esse trabalho nosso, eu começo nessa pergunta. Porque, irmãos, de fato, cabe a nós também ter o mesmo pensamento dos discípulos, essa curiosidade de querer saber quantas coisas de fato vão acontecer. O que está acontecendo no nosso mundo hoje, sem ser historicista,
vocês ir por esse caminho de historicismo, o que está acontecendo no mundo hoje que pode evidenciar, que pode apontar para o arrebatamento da igreja e para a segunda vinda de Cristo? O que está acontecendo no mundo hoje que pode fortalecer, que pode apontar para nós isso? Então, gente, vamos ficar espertos. Jesus está voltando. Por que ele está voltando? O que dá base para a gente poder falar de está voltando? Quais os elementos que temos para afirmar que estamos próximos da iminente volta de quem? De Cristo. Precisamos ter base para isso. Jesus não vai deixar. Lembrando que a mesma pergunta é feita em Lucas e Marcos, porém de maneira diferente, né? Mas quando sucederá isso? Que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir, conforme está em Marcos 13, 4 e Lucas 21, 7. A diferença na pergunta se dá devido ao interesse do autor do Evangelho. No caso de Mateus, o Evangelho foi escrito para judeus que conheciam as promessas messiânicas e aguardavam ansiosamente seu cumprimento, sendo necessário incluir a parte originalmente feita pelos discípulos de Jesus, onde era perguntado quando seria sua volta para inaugurar o reino messiânico. Isso também demonstra que os discípulos viam Jesus como Messias esperado. No caso de Marcos e Lucas, seus evangelhos foram escritos para gentios, romanos e gregos. Estes não conheciam as profecias referentes a um reino messiânico, portanto, era desnecessário incluir esta parte, evitando dúvidas por parte dos futuros leitores. É importante ressaltar que nunca o Espírito Santo deixou de estar no controle da inspiração de todos os textos sagrados. Se estas aparentes diferenças existem, o Espírito Santo as permitiu, até para facilitar a compreensão das pessoas acerca daquilo que estava sendo dito. Para que estava sendo dito? Qual o objetivo? Qual o fundamento? O objetivo, então, da palavra, nesse contexto de Mateus 24, era que todos pudessem ler e ter um entendimento e aplicar a sua realidade ali. Então, os judeus aplicariam a sua realidade com base em Mateus 24, e os gentios, com base em Marcos e Lucas, aplicariam a sua realidade. Todos teriam a mesma forma de enxergar aqueles eventos, só que de uma maneira facilitada. Um sob a ótica do judaísmo, Mateus 24. Outro sobre a ótica do quê? Dos gentios, Marcos e Lucas. Mas todos teriam um entendimento dessa questão escatológica e desses sinais que Jesus deixou para nós. Lembrando que o Espírito Santo, ele é o principal, vamos dizer assim, ajudante, né? Ele que inspirou, ninguém melhor para ser. Veja só, a gente carrega dentro de nós quem? O Espírito Santo. Quem foi que inspirou a Escritura? Quem é a melhor pessoa para nos fazer entender? O Espírito Santo é a melhor pessoa para nos fazer entender. Pastor, eu estava vendo também, precisando também sobre a Terceira Guerra Mundial, que é um dos dois sinais também da volta de Cristo. E segundo, você está muito próximo de acontecer a Terceira Guerra Mundial. E aí que está um evento que, não sendo historicista, a gente consegue enxergar na Bíblia facilmente, no Apocalipse, porque realmente fala. A Bíblia claramente fala que haverá uma guerra, que culminará na segunda vinda de quem? De Cristo. Quando Jesus estiver voltando, essa guerra vai estar acontecendo. E pode dizer que vai ter uma quarta, que é a batalha de Gog e Magog. Se a gente for literal, vai ter uma quarta guerra mundial. Entendeu? E aí já os povos nesse tempo, depois do milênio, conforme creio, né, vão ser reunidos sob a liderança de quem? De Satanás, e vão querer pelejar contra quem? Contra Deus e seu exército. Então seria uma quarta guerra mundial. Então tem como é que fala? Uma possibilidade real com base no livro de Apocalipse de acreditarmos que haverá uma terceira guerra mundial e que essa possibilidade... Irmãos, uma coisa interessante. As nações não param de investir em armamento. E, cada vez mais, os armamentos são cada vez mais sofisticados. Para quê? Você sabe o que eu estava vendo, pastor? Para que isso? É uma bomba atômica, mas eu não sei se é bomba. O que acontece? Eu vejo aqui, se eu não escrever, eu não consigo gravar. Eles vão lançar uma química que a Terra não vai produzir, vai contaminar a Terra, vai virar Deus. Irmãos, nós já tivemos aí a experiência, né, pelo menos televisiva, dos efeitos de uma bomba atômica. Nagasaki e Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki, exato. Já tivemos a experiência, né? A gente tem vídeos disso aí.
Deve ter uma bomba lá que se estourar. Só que se, acredito aí que se... Quer dizer, irmãos, o cenário não está. Nós já poderíamos estar tendo uma terceira guerra mundial. Só que ninguém... O pessoal sabe que é como se Deus estivesse segurando. Ninguém foi lá defender a Ucrânia. A Ucrânia está lá. Você não isso no Ninguém tomou as coisas da Ucrânia. A Ucrânia sobrou. Ninguém se posicionou. Mas a gente já vê isso aí como desenrolar. Já estamos falando do quê? Gente, sem querer, já entrando onde? No tempo do fim, nos sinais da volta de Cristo. Né? Vamos lá. Os discípulos fizeram uma pergunta dupla. Primeira parte da pergunta. Quando sucederão essas coisas? Segunda parte. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do céu? Alguns escritores entendem que a pergunta foi tripla, dizendo que quando perguntaram que sinal haveria da consumação do século, desvinculavam esta consumação da sua volta. No entanto, a frase não permite isso, pois eles perguntaram de uma forma que demonstra claramente que os discípulos associavam o seu retorno ao fim desta era, esta era que nós estamos vivendo. Existe também um grande problema em várias traduções com relação à consumação do século. O caso é que em algumas Bíblias encontramos a tradução mal aplicada de Sinteleias Poiomos, que é traduzido por fim do mundo. Sinteleias, segundo o dicionário grego de Carey, significa consumação, fim, acabamento completo. E aion significa ciclo, era, época, eternidade. Também pode ser traduzido por mundo, porém apenas na questão temporal, espaço de tempo. O mundo físico, o planeta, no original grego, é cosmos. Sobre a tradução do termo, Strong faz o seguinte comentário. Quero comentar isso aqui, vamos fazer essa leitura primeiro. Frequentemente traduzem Aion por mundo. Dessa forma, obscurecendo a distinção entre era e cosmos. Aion é geralmente melhor traduzido como geração e o mundo é o mundo num dado momento, um período particular da história mundial. Então, quando se fala de fim dos séculos, fim do mundo. Não está falando do fim daquela... Alguns entendem, né? Que está falando do fim daquele tempo em que Jesus estava na Terra. Só que o que os discípulos estavam falando, a pergunta que eles fizeram era sobre o que iria acontecer no fim daquela era, ou sobre, de fato, o que iria acontecer no fim do mundo total. Cosmos. É Aion ou é cosmos? Se é Aion, é em relação ao quê? Àquele tempo. Fim daquele tempo que Jesus vivia. Seria consumado ali, naquele momento. Que sinal há? Só que Jesus não estava falando em relação àquela era, àquele tempo exato. Jesus estava falando a resposta de Jesus em relação ao cosmos. Em relação ao cosmos. Fim do mundo, cosmos, terra, planeta, ordem natural das coisas. Então, a resposta de Jesus vai ser abrangente, apontando não só para aquele tempo em que ele vivia, porque tem muita gente, preteristas, por exemplo, entendem dessa forma. E quando Jesus vai responder isso aqui, está falando do fim daquela era, daquele tempo ali, que culmina com a dispensação, com a diáspora judaica, onde os judeus são espalhados pelos 4 cantos do mundo. Então, para eles, está ali, a destruição de Jerusalém, é o fim dessa era, acabou. Eles ficam presos ali, tudo já se cumpriu, preteristas. Tudo se cumpriu, está aqui. Só que não, é cosmos. Cosmos. Cosmos é mundo, não é era, não é só aquele período. Está falando do mundo todo, da Terra, do globo terrestre. Entende? Vamos lá. A tradução de fim do mundo não tem apoio do texto original nem do contexto, já que os discípulos aguardavam Jesus para governar a Terra como rei. Portanto, ao perguntarem, não se referiam ao término da humanidade ou à destruição do planeta, mas sim o fim de um tempo para dar-se início a outro. Isso segundo o entendimento aqui da nossa apostila. Que no caso era o reino messiânico. Irmãos, isso entende quem? Os que leem com vistas, têm o entendimento para os judeus. Mateus 24. Os judeus eram assim que pensavam. Só que Marcos e Lucas estão falando para quem? Os judeus. Então não está falando para eles aquele tempo. Está falando para quem? Para nós. O que acontece é, tem pessoas que pegam o Evangelho de Mateus 24, por exemplo, e resumem ele dizendo que tudo que está escrito ali é para os judeus. E que não teria aplicabilidade para a igreja. Só que, irmãos, qual é a Bíblia que você tem hoje nas mãos? Você é judeu? Alguém que é judeu? Não. Nós somos gentios. Nós estamos lendo Mateus 24. Tem sentido para nós, Mateus 24? Eu preciso perguntar de novo.
Tem sentido para nós? Aí tá. Claro que tem, isso não está indo aqui, gente. Não. Ainda nós estamos esperando nos acontecer. Exatamente. Então não dá para ganhar numa Bíblia de conta. Tá. Pode ser sido que no momento, usando símbolos judaicos ali, alguma coisa foi para os judeus ali. Só que aquilo não se aplica só para os judeus. Tanto que foi repetido em Marcos, capítulo 13, e Lucas 21, livros que foram escritos para os gentios. Se fosse só para os judeus, só Mateus seria registrado, e mesmo assim, teríamos que rasgar Mateus e dizer que ele é só para os judeus. Então não chegaria a quem? Não chegaria a nós. Então a gente falaria, gente, ó, isso aqui vamos fazer o seguinte, aqui, tá, pessoal? A Bíblia está aqui, mas ó, Mateus 24, não precisa ler não, tá? Por quê? Porque não é para nós, é para os judeus. Mateus, mas Mateus é para nós. Vamos rasgar Mateus? Gente, como Mateus não faz parte, não é para nós, então vamos ler só Marcos, tá? E Lucas, porque é para os gentios. Em momento algum, a gente vê, se entende, a palavra de Deus é para todos. Os judeus viraram a costa para Deus, estão lá, vendo o tempo deles. O relógio profético, segundo as 70 semanas de Daniel, está paralisado. A gente vai falar sobre isso aí. Está paralisado. Os judeus hoje estão lá. Deus está tratando com a igreja. Até que o relógio profético, segundo o entendimento dispensacionalista, no qual eu creio também, vai ser reativado por ocasião do arrebatamento da igreja, dando início à última das 70 semanas de Daniel, a 70ª semana. Para não encher a sua cabeça, eu explico melhor isso. Continuando. Devido, então, ao que Jesus... e lembrando que o que os judeus pensavam? O que os judeus queriam? A última frase dele. O reino messiânico. Eles queriam o rei. Ora, o que Pilatos colocou na cruz de Jesus depois de morrer? Rei dos... Aqui já é o rei dos judeus. Só que ele escreveu em grego, em aramaico, em hebraico. Estava lá. Todo mundo. Os três principais idiomas daquela época. O capítulo aqui falava aramaico, quem lia grego, quem lia hebraico, lia lá. Rei dos judeus. E os judeus tinham esperança de um rei messiânico, com base nas profecias davídicas, da qual Jesus era daquela linhagem. Por isso que ele era chamado, identificado como filho de Davi. Bom, então se ele é filho de Davi, ele vai ser o quê? Rei. Eles queriam um rei. Então os judeus queriam, na verdade, que tudo aquilo que era profético em relação a Jesus, escatológico, que aquilo tivesse um cumprimento imediato, naquele tempo, naquela hora, naquele momento. Porque era o entendimento que eles tinham com base no conhecimento que eles tinham do quê? Do Antigo Testamento. Que para eles não era a Torá. Para eles era o livro que eles tinham. Não tinha a Bíblia para eles. Tinha as palavras de Jesus. Mas não tinha, as palavras de Jesus naquele tempo não estavam escritas. E quem as ouvia eram quem? Eram os discípulos, muitos que o seguiam, mas provavelmente muita gente depois esqueceu tudo. Menos os discípulos, que foram preparados para isso. Então, para eles não ia fazer muito sentido. Mas é lógico, a expectativa deles era o reino messiânico. E esse reino messiânico, escatologicamente falando, vai ser realidade na Terra por ocasião do reino milenar, de novo, conforme a abordagem dispensacionalista. Pastor, os judeus estavam esperando um libertador porque os impostos eram muito altos, sobre isso. Não, se você considerar que eles viviam sob a opressão do Império Romano, o que você acha que eles queriam? Eles não tinham a nacionalidade deles, eles não tinham poderio sobre a terra deles, eles não tinham a independência deles. Eles eram um dos povos que eram subjugados pelo Império Romano. Então, apesar de terem sua terra, terem ali um rei, judeu e tal, no caso Herodes ou outro, que tinha, eles não tinham sua independência. O costume, a única coisa que eles podiam dizer que tinham era a sua religião, a religião judaica, que eles viram ameaçada com o advento do cristianismo. Você está entendendo? Então eles queriam, de fato, a revolta de Judas foi exatamente o quê? A gente estuda aí um pouquinho de Judas, Iscariotes, vai entender exatamente isso. O que Judas queria? Judas era um militante. Olha, engraçado isso, não? Judas era um militante. Ele era um militante. Não vou dizer de que, né? Está gravando. Mas Judas era um militante. E como militante ele queria, porque queria que Jesus pegasse arma e que Jesus fosse lá e matasse e desse início ao seu... Jesus não fez isso.
Ele frustrado, isso é uma conjectura, historiadores provavelmente ele ficou revoltado, foi lá e entregou Jesus de trás. Isso foi uma motivação possível da traição de Judas. Devido ao que Jesus havia dito referente à destruição do templo, veio dúvida quando isto acontecerá. Diante também de outros ensinos sobre um futuro retorno para reinar e julgar a terra, eles perguntaram que sinal haveria para identificar a destruição do templo, como também o seu retorno. E aí a gente entra nessa questão, que são o quê? Os sinais. E lembrando, irmãos, o problema dos sinais, você está estudando teologia. Então a gente vai abordar algumas questões, levando alguns pontos dessa forma, né? O problema não é problema. Não é problema. É problema para alguns que concordam ou discordam, que dizem que acham que é e que dizem que não é. Então a gente vê as discussões. Vamos lá. Existe uma grande dificuldade para qualquer que se detenha a estudar Mateus 24, pois este capítulo trata de assuntos, de acontecimentos breves. E outra questão, esses assuntos eles não estão organizados exatamente em ordem cronológica. É como se Jesus tivesse dado pitadas. Ele foi jogando pitadas de conhecimento, né, de revelação, pitadas. Ele não foi categórico, vai acontecer isso primeiro, e depois isso, e depois aquilo. Não, ele deu pitadas. E deixou para nós. Por isso que nós estamos aqui, estudando abordagens interpretativas. Tentando o quê? Qual o esforço dos estudiosos? Tentando se achar. Não, porque Jesus vai dizer aqui, mas aqui vai acontecer aqui. Não, acho que vai acontecer aqui. Não, eu acho que vai ser aqui. Mas aí fica fazendo essa montagem desse quebra-cabeça. Entendeu? Essa é a grande questão. Pois eles tratam de acontecimentos breves, mas também de acontecimentos mais distantes. Jesus faz comentários de sua volta à terra e também de Jesus vindouro. Todos os assuntos se misturam no decorrer do discurso, trazendo dificuldade de interpretação. O que nos cabe é buscar a melhor harmonização possível dos textos e inferir o contexto na busca das verdades escatológicas. Existem basicamente 3 teorias a respeito dos sinais de Mateus 24, 1, 15. Vamos ver quais são essas 3 teorias? Lembrando, irmão, que aquela coisa do conceito... Deixa eu ler aqui de novo. É difícil lembrar, gravar o termo, né? O conceito episte, como é que é? O princípio apostelismático fala de quê? De cumprimento duplo ou múltiplo. Por exemplo, a gente lê uma profecia lá, uma profecia sobre a abominação do templo. Quando abominado, desolação estiver no templo. Tem algumas pessoas que veem isso como um acontecimento que já teve, que houve um templo. E, de certa forma, o templo judaico, daquela época, o templo de Herodes, foi profanado pelos romanos. Então já cumpriu. Só que há a possibilidade real da reconstrução do templo de Jerusalém nos nossos dias. Hoje, irmãos, o símbolo de Jerusalém é a mesquita de Al-Aqsa, onde está o domo dourado. Tem gente que tira foto aquilo ali como se fosse um símbolo judaico até cristão. Mas não, aquele domo dourado, aquele negócio dourado, o sol bate, fica coisa linda, né? Que brilha, né? Aquilo ali é a mesquita de Al-Aqsa, é uma mesquita muçulmana, no mesmo local onde outrora teve o templo de Salomão. E sobrou o quê? O famoso muro das lamentações. Só que há promessa, a profecia, e já há até, se você procurar pesquisar, você vai ver, já há preparativos lá em Israel para quê? Para a restauração do culto judaico da mesma forma que acontecia nos moldes do Antigo Testamento. Sacerdotes, levitas, os utensílios do templo, porque há uma expectativa no coração dos judeus de que o seu templo vai ser para ser reconstruído. Então, irmãos, a gente tem coisas. Hoje nós temos aqui no Brasil o templo de Salomão. Claro, uma igreja. Né? Uma igreja. A escatologia, né, ela não faz entender que Deus está no controle de tudo. Você sabe o que eu estava vendo lá? Eu estava percebendo Pedro, para poder aprender. Jesus fala que Pedro, sobre Pedro, que Pedro era pedra que ele ficaria uma igreja, né? Sobre Pedro. Eu estava vendo a casa de Pedro construíram rocha. Não, construíram uma igreja a igreja que tem lá. Em cima da casa de Pedro construído uma igreja. Você vê que é um... Assim, mas vamos lá, né, cara? Será que é a casa de Pedro mesmo? Bom. Daí é que... Eis a questão, né, irmão? Bom, quais são as teorias a respeito dos sinais? Primeira teoria A. Teoria A.
Os sinais apontam apenas para a destruição de Jerusalém. Essa teoria é defendida pelos amilenistas, ou seja, aqueles que não acreditam no milênio literal de 1000 anos. Os preteristas são dessa linha, que dizem ser os sinais da resposta de Jesus a respeito da destruição do templo e da cidade, a qual se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. O fato de Jesus iniciar sua resposta aos discípulos, dando-lhes sinais, isso não indica que estes se referiam à destruição do templo, já que a pergunta também era com respeito à sua volta. Também podemos destacar que predições feitas por Jesus não se cumpriram naquele tempo, como, por exemplo, terremotos em grande escala, guerras mundiais e muito menos a pregação do Evangelho de todo mundo vindo após isso o fim, que são coisas para os nossos dias. Portanto, é impossível afirmar que os sinais indicam a destruição de Jerusalém, mas é impossível afirmar que os sinais apenas indicam a destruição de Jerusalém. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria, os sinais apontam para o arrebatamento da igreja. Estes vêm se cumprindo ao longo dos anos, porém, tendo se intensificado nos últimos tempos, como nós já falamos, né? Essa teoria é defendida por uma parte dos pré-milenistas. Esses acreditam que os sinais estão ligados diretamente ao arrebatamento, lembrando que pré-milenistas são aqueles que acreditam no retorno de Cristo antes do milênio literal de 1000 anos. E, geralmente, quem é pré-milenista acaba sendo também pré-tribulacionista e, consequentemente, dispensacionalista. Ok? Esta possibilidade é grande, porém tem alguns problemas, já que, segundo Jesus, não haveria sinais diretos e específicos que marcariam o arrebatamento da igreja. Segundo, o texto de Mateus 24, 3 a 15 não é específico e trata de um longo período de tempo. Temos ainda o versículo 14 e 15 que se refere diretamente ao período tribulacional, seguindo pela volta visível de Cristo. Então a gente pode dividir Mateus 24 nessas três partes, né? Jesus fala de sinais diretos, não fala de sinais diretos específicos, só que eu entendo de uma outra forma também. Né? Porque, por exemplo, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, Noé e Ló, como foi nos dias de Jó, de Ló, Sodoma e Gomorra foi destruída, como foi nos dias de Noé, a terra foi destruída. Ora, Jesus está falando de quê? De uma certa contemporaneidade com o arrebatamento da igreja, sim. Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer num tempo em que as pessoas vão estar ligadas com um monte de coisas e desconectadas do que realmente elas devem estar conectadas, que é o quê? Deus e seu reino. Então isso, para mim, vale também para os nossos dias. O texto de Mateus 24, 3,15 não é específico e trata de um longo período de tempo. Eu acredito nisso. Não há uma especificidade em termos de tempo exato, dia, hora, mês e ano. Mas há a ideia iminente, como a gente já falou, de que esses fatos vão acontecer. Estão próximos de acontecer. Temos ainda o versículo 14 e 15 que se referem diretamente ao período tribulacional seguindo pela volta visível de Cristo. Mateus 24, 14 e 15, irmãos, me perdoem aqui porque a hora vai avançando, mas Mateus 24, 14 e 15 eu achei primeiro. Ou não? Teve alguém que achou primeiro que eu? Mateus 24, 14 e 15, o que diz? Falando do período tribulacional. O que diz? 14 e 15. Ninguém achou. Será pregado este evangelho do reino de todo mundo para o testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Aí o 15. Portanto, quando vir divulgação de abominação da desolação, anunciada por meio do profeta Daniel, lá na profecia das 70 semanas, então os que estiverem na Judéia, e é daí e do 15 até o 28, né? Até o 28, fala dos eventos, 28 até o 24, fala de eventos que vão acontecer na tribulação, no período tribulacional, seguido pela volta visível de Cristo, que é a parte final de Mateus 24. Não existem sinais, a terceira teoria, não existem sinais diretos para marcar o arrebatamento. Estes sinais descritos em Mateus acontecerão após o arrebatamento, marcando o retorno glorioso de Cristo e o fim da grande tribulação. Existem sinais do arrebatamento, sim ou não? Ou somente sinais da volta de quem? De Cristo. Eu colocaria da seguinte forma: o arrebatamento é um sinal do fim do mundo, do fim dos tempos.
Não tem um sinal específico para o arrebatamento, porque se tivéssemos um sinal evidente, claro, factual, em relação ao arrebatamento, seria bom demais. Aí perderia de novo o caráter da iminência. E nós saberíamos exatamente quando iria acontecer. Então, de fato, concordo com essa teoria. Não há um sinal específico em relação ao arrebatamento, mas há sinais no fim do mundo, no fim dos tempos. E aí a gente pode entender que o arrebatamento é um dos sinais para o fim dos tempos. Uma parcela dos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Quem é o pré-milenista pré-tribulacionista? Geralmente ele é dispensacionalista ou até mesmo futurista. Pensam desta forma. O Dr. Heine, comentarista da Bíblia Anotada, é um dos grandes defensores da teoria. E tem muitos outros que pensam assim. De todas essas, parece ser a mais lógica, o que não quer dizer que seja a correta. Heine faz um paralelo entre os sinais de Mateus e os 4 primeiros selos de Apocalipse, no qual encontramos certa harmonia entre os eventos descritos em Mateus com os descritos em Apocalipse. A teoria apresenta os sinais como ligados ao retorno visível de Cristo, não permitindo que haja sinais diretos ao arrebatamento. Isso tem fundamento bíblico. Quando a gente lê, vou resumir aqui, tá? Apocalipse do 6, 1 ao 7, o que nós temos? Nós temos a soltura, como já falei aqui, dos 4 cavalos, e tem 4 cavaleiros assentados sobre eles. O branco com o cavaleiro, com o cavalo branco. O cavaleiro, é Jesus, o cavalo amarelo, o preto, o vermelho. Ensinou aqui. Exatamente. Aqui não foi deixado claramente aqui sobre a questão do cavalo branco. Mas o que a gente vê é o quê? Que esses 4 cavalos representam o quê? Juízo, julgamento. É Deus julgando o quê? Na terra. É a abertura dos selos e Deus deixando, permitindo que venha o juízo. Então isso estará acontecendo. A Igreja de Cristo, cremos nós, dispensacionalistas, sendo eu um deles, que a Igreja já terá sido arrebatada. Eu creio nisso. A fim de completar este raciocínio, podemos utilizar o 5º selo, que fala dos mártires do período tribulacional, em especial o versículo 9, falando das almas que estão debaixo do altar, clamando até quando, ó, juntos, dominador, não julga o nosso sangue dos que derramaram nosso sangue sobre a terra. Espere vingança, né? Comparando a predição, está em Apocalipse 6, 9. Comparando a predição de Cristo, onde se refere à morte de seus discípulos por causa de seu nome, conforme Mateus 24, 9 e 10. Também se pode utilizar o 6º selo. O 6º selo. Onde eu estou aqui, gente? Mateus 24. Deixa eu virar aqui a página. O 6º selo, onde são vistos sinais aonde? No céu. Sinais no céu. E compará-lo a Lucas 21, 25. O 7º selo, que marca o início da segunda metade da grande tribulação, onde se inicia o período de maior terror sobre Israel, como também o vestido da bênção sobre a nação, entre harmonia com o cerco de Jerusalém, profetizado na passagem de dupla referência, segundo o princípio... Como é que é o nome? Temos que gravar isso. O princípio apotelesmático, que pode ser uma profecia que já teve seu cumprimento num determinado tempo da história, mas que novamente terá o seu, uma realização nos nossos dias, entendeu? Olha lá, na passagem de dupla referência de Mateus 24, 15 a 21, que também se refere ao início desta segunda fase. Que fase? A primeira fase, primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, com base na profecia da 70ª semana de Daniel 9, 24 a 27. A primeira semana de Daniel, ela é dividida em 2 partes. Na metade da semana, aquele com quem foi feita a aliança, quebra a aliança e dá um período de perseguição aos judeus, sendo que no primeiro momento foi tudo paz e segurança. Foi maravilha. Mas na segunda semana para lá, começa de fato a grande tribulação. Interessante que grande tribulação parece e só se dá dos 3 anos e meio para lá. Por isso que algumas pessoas acreditam que a igreja vai ser arrebatada mesotribulacionalmente, ou seja, no meio da grande tribulação. Só que acreditamos que o que dá início à grande tribulação, no conceito dispensacionalista, é exatamente o arrebatamento da igreja. Então não tem como a igreja ficar até o meio. Se ela já foi arrebatada.
Entendeu? Bom, é importante ressaltar que, independente destes sinais não estarem ligados diretamente ao arrebatamento, sua preparação pode servir de indicador para demonstrar a sua proximidade, como Jesus disse em Mateus 24, 31, 32, seremos sábios fazendo essa leitura. O que diz? Mateus 24, 32 e 31 e 32. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta. Na verdade, 32 e 33, tá, gente? Perdão. 32 e 33, irmão. E aprendei, pois, essas parábolas da figueira. Aprendei, pois, essas parábolas da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tensos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então, todas estas coisas acontecendo é sinal de que Jesus está às portas, que ele está voltando. É sinal de que a qualquer momento podemos ser arrebatados. Estamos aí, né? Se quisermos ver dessa forma. Bom, quais são os sinais do tempo do fim, né, que Jesus tanto falou? Engraçado que quarta-feira passada, engraçado não, Deus permitiu, e eu estava lá na nossa igreja, na igreja do Nazaré Central de Volta Redonda, foi me dado a oportunidade para pregar quarta-feira passada e eu preguei exatamente sobre esse tema, a apostasia. Independente dos sinais de Mateus serem ou não indicadores do arrebatamento, temos outros sinais nas Escrituras que apontam para o tempo do fim. Muito mais que identificar a proximidade da volta de Jesus, revelam aspectos sociais, morais e religiosos que aconteceriam justamente no tempo em que o Senhor voltaria. Buscaremos nas epístolas referências de como estaria a igreja e o mundo no tempo da sua manifestação, da sua vinda. É certo que estes sinais não estão apenas no tempo do fim, mas sim por todo o decorrer da história da igreja. O que os escritores querem deixar claro é que no fim dos tempos estes sinais se tornariam evidentes e corriqueiros. E o importante aqui é o quê? Que a gente, quando fala de sinais, nós não temos que ficar presos apenas a Mateus 24. Porque quando falamos de sinal da voz de Jesus, irmãos, nós falamos de 24 anos. O livro que eu trouxe para vocês aqui, que eu até mostrei aqui, a escatologia do Novo Testamento, no seu chat, traz exatamente a escatologia em cada livro do Novo Testamento. Tem a escatologia dos evangelhos, mas tem a escatologia das epístolas, tem a escatologia em Apocalipse. Então não é só Mateus 24. Então sinais, descrição de sinais, estão em todo o cano do Novo Testamento tem. Então a gente tem que ficar focado só ali em Mateus 24? Não. Ficar discutindo, não, porque isso Mateus 24 é para os judeus, não, Mateus 24. Lembrando que as epístolas de Paulo, com exceção de aos hebreus, todas foram relacionadas para os gentios. Não tem uma epístola que foi mandada para um judeu, para a igreja, não. Era gentios, Gálatas, romanos, Éfeso, todo mundo era gentio, gregos, macedônios, romanos. Você está entendendo? Então, a única epístola que a gente pode dizer que foi para os hebreus é que deram o nome. Epístola aos hebreus, que a gente nem sabe quem foi que escreveu. Alguns admitem que foi Paulo, mas há questões que a gente não sabe definir de fato quem escreveu. Então, se a gente for fechar o entendimento das profecias e dos sinais da volta de Cristo a apenas o conhecimento judaico, a gente limita e anula as outras passagens espalhadas por todo o Novo Testamento que também apontam para o tempo do fim, para o fim dos tempos, para a volta de Cristo. E uma das primeiras passagens que a gente vê, um dos primeiros sintomas, até coloquei aqui, né, os sinais desse tempo, são o quê? A apostasia. Apostasia é uma palavra que vem de que é apostatar. O que é apostatar, gente? É abandonar a fé. É ficar longe de Deus. Ficar longe de Deus. Eu gosto de uma passagem sobre a apostasia, que está em 2 Tessalonicenses, o primeiro. Eu conferi aqui. É importantíssima essa passagem no estudo da escatologia. É importantíssimo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses 2, 3. Pode ler quem achou.
Bem voz alta. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Maravilha. O versículo 2 é maravilhoso. 2 Tessalonicenses 2:2. Pode ler aí, pastor. 2:2. É. Que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbais que por espírito, que por palavra, quer o espírito, quer por palavra, que o epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Tá perto. Porque não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia, gente? É um tempo de esfriamento da fé. É um tempo de esfriamento da fé. É um tempo de abandono da fé. É um tempo de abandono da crença. É um tempo de abandono da confiança em quem? Em Deus. É um tempo onde as pessoas vão se tornar cada vez mais céticas em relação à palavra de Deus. É um tempo de endurecimento do coração. E cá entre nós, irmãos, estamos vendo um tempo de apostasia. Nunca se viu, irmãos. É tanta gente desviada, hoje tem desigrejado e tantas outras coisas. Irmãos, isso é apostasia. Estamos nesse tempo. Tem pessoas que a gente vê na igreja hoje e amanhã já não vê mais. Hoje, e detalhe, até a gente tem que olhar para nós. Eu estava pregando essa mensagem para fazer uma apostasia. Irmãos, às vezes nós estamos na igreja, mas estamos apóstatas. Porque a nossa fé já não é mais como era nos dias do famoso primeiro amor. Pastor, e essa semana eu estava analisando justamente isso que ele está falando aí. E a gente está um certo tempo na igreja, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as coisas viram automáticas. E sem a gente perceber, entramos nesse grupo De apóstatas. Entendeu? Por quê? Porque no primeiro amor, vamos botar assim para os irmãos entenderem. A gente orava 1 hora, a gente orava 2 horas. No primeiro amor, a gente jejuava a semana toda. Aí a gente chega vamos botar um certo nível, né? Que a gente acha que a gente chega a um certo nível. A gente acha que a gente chega a um certo nível. Não preciso mais de fazer isso. Aí você entra nesse grupo De apóstolo. Irmãos, há um perigo. A apostasia é um perigo também para quem é. A gente pensa em apostasia, como eu não estou falando, para o mundo. Mas está numa luta política aí, acredito que tem até um aluno, sei lá, né? Querendo ou não? Não muda nada, a mesma coisa, não é mais do mesmo. Não, querendo ou não, na política a gente hoje está vivendo um tempo de luta em relação a valores. A questão hoje é que o pessoal está pensando só em churrasco e picanha, mas a questão são valores. Valores. Tem que considerar valores. Estão abrindo mão de valores. Valores não importam. Isso é apostasia. Pastor, e um dos sinais que a igreja está vivendo isso hoje, você vê que tem um monte de crente apoiando isso daí. É carne de picanha, não sei o que. Deixa quieto. Vamos aprofundar a nossa conversa nesse aspecto. O apóstolo Paulo, irmãos, é enfático ao dizer que o início do cristianismo, conforme 1 Timóteo 4:1, né? Ora, o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. É para ser alguns. É para ser só alguns, né? Bom, o apóstolo Paulo é enfático ao dizer isso. Irmãos, eu não posso ter que adiantar aqui, mas tem que fazer esse comentário. Irmãos, tem um famoso pastor que já tem programa na televisão. Programa na televisão. Você se lembra? Os antigos vão lembrar. Eu era menino na época. Se não me engano, era presbiteriano, coisa assim. Mas um famoso pastor. Pregador, tinha programa na Globo, se não me engano. Não falar o nome dele. O cara vira uma casaca. Tem canal no YouTube, prega tudo, despregando tudo que um dia ele pregou. Tudo que um dia ele ensinou como verdade. Hoje, aquilo era religiosidade. Desvalorizando tudo que um dia ele ensinou, transformando em esterco. Mudou a teologia do cara. Isso é apostasia. É gente que um dia foi bênção de Deus. Gente que um dia você aprendeu a palavra. Seria, no caso dele aí, não seria não só apostasia, mas como também, vou dizer,
Blasfêmia ou não? Não, a blasfêmia já está com um caminho mais aguçado do negócio. Vou ficar na apostasia, que eu acredito que dá origem a quê? Essa blasfêmia, entendeu? Ô, pastor, me tira uma dúvida aqui. Eu participei de um culto no sábado, que eu sou um camarada assim, conservador, fui criado na igreja Assembleia de Deus, na igreja que era muito conservadora. Então você acaba pegando costume dessas coisas assim. E eu estava num culto domingo que no sábado, uma coisa gloriosa. E tinha um grupo de determinada igreja que foi nessa festividade, e algumas pessoas estavam assim, estava o ministério de louvor, louvando uma vez, Aí eu fiquei pensando, rapaz, vai ser. A princípio eu comecei, porque a gente tem esse defeito, essa falha de julgar. Eu falei, peraí, tá errado, eu não posso fazer isso. É um modo da pessoa se expressar a alegria que está sentindo de estar na presença de Deus. Aí uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte: eu estou constatando da minha fé, daquilo que eu aprendi, ou a minha mente está abrindo? Porque às vezes nós somos enganados. Eu diria que se o irmão tivesse apostado, não estaria aqui. Nem em culto. Entendeu? Estaria em casa, como um desigrejado, falando mal da igreja. Que é assim que fica quem está apostadando. Então fica tranquilo. O apóstolo Paulo é enfático ao dizer isto. O fato é que o início do cristianismo foi marcado por alguns movimentos locais que traziam variações ao cristianismo recém-inaugurado. As comunidades cristãs que se formavam eram lideradas, muitas vezes, por pessoas que tinham um conhecimento muito limitado a respeito de Cristo. Não havia a palavra escrita, gente. Portanto, muito do que se dizia não era bem verdade. No entanto, o que Paulo quer dizer a Timóteo é referente aos últimos tempos. É claro que Timóteo não necessitava dessa advertência, isso porque era para o tempo do fim, ou seja, ou melhor, para a igreja que viveria essa época, que no caso, creio, somos nós, né? A tradução de apostasia no grego é revolta, rebelião, afastamento doutrinário e religioso. Podemos dizer que no sentido de fé significa o desvio ou afastamento de um propósito definido, que é o de servir a quem? A Deus. Podemos encarar o apóstata como um desertor da fé. Desertou, fugiu do caminho. A palavra traduzida por divórcio no grego é uma palavra derivada de apostasia. Daí então dá para nós termos uma ideia mais clara do que é apostatar da fé. Divorciar-se de quem? De Deus. Esse grande mal que assola o meio cristão tem se desenvolvido rapidamente. A igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a 22, que é uma representação da igreja atual, segundo o conceito dispensacionalista também, futurista também, a igreja de Laodiceia é uma representação da igreja atual, traz consigo evidente marca da apostasia espiritual. Olha isso. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Eu estava passando em frente a uma igreja, tem que ser rápido aqui no meu comentário para não me perder, e a gente poder terminar essa parte hoje. Eu passei em frente a uma igreja cujo estacionamento é muito grande, vocês sabem do que eu estou falando. Uma igreja que é bonita, uma igreja que tem um espaço interno maravilhoso, um som maravilhoso e tudo bonito. E eu estou numa igreja que não tem talvez tanta coisa lá, ou nós aqui temos igrejas que não tem tanta sofisticação assim. Eu pensei, meu Deus, por que aqui está assim, por que lá não está? Né? Eu, às vezes, posso ver, bom, lá tem qualidade da palavra, cara que prega, não, cara né? Então tem um cara lá que tem um baita no carro, tem uma casa do querido, então quer dizer, o cara tem, né, uma barra bonita e tal, o cara prega, qualidade. O louvor é aquela maravilha, perfeito, sempre vestido lá, tudo regrado, instrumentação, tudo bom, e não, aquilo ali não quer, estacionamento lotado de carro, lotado, tudo que faz lá lota. Ar-condicionado, um jogo de luzes, câmera, canal no YouTube, tudo isso, maravilha. Vamos. Bom, eu estava comentando com a minha esposa quando a gente estava indo para a nossa igreja, passamos em frente, eu falei, e aí? E a presença de Deus? Sente? A gente começa, né, e Deus está presente, não está presente, a gente começa a questionar essas coisas. Mas a gente não tem que fazer isso. Deixamos de quem? De Deus. Façamos a nossa parte, deixamos eles fazer a parte deles. Mas o que é a característica? Eu acredito nesse entendimento da divisão das cartas, né? As igrejas da Ásia, como sendo igrejas de cada época da história da humanidade. Acho interessante, lá onde Odisseia de fato se identifica muito com o nosso tempo. És rico, mas não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Quer dizer, hoje a igreja brasileira hoje é poderosa. Ela é até presidente. A igreja brasileira. Né?
Hoje os crentes são reconhecidos, gente, não é mais aquela cambada de gente desrespeitada. Hoje nós temos voz, a igreja hoje é importante. A igreja hoje tem poder, elege políticos, deputados, senadores, a igreja tem voz. Anda de lado com o presidente. A igreja, olha a igreja evangélica hoje, está poderosa. Poderosa, a igreja está tendo voz. Só que quando a igreja deixou de ser igreja primitiva para se tornar apostólica romana, foi exatamente nesse período. A igreja ela deixou de ser apenas uma instituição que pregava o evangelho para ter também poder político, influência política. Então, irmãos, tempos perigosos dos que nós estamos vivendo. Tempos perigosos. Então, vigiemos, irmãos, porque a apostasia está aí. B, outro sinal. Desvios doutrinários. Ali, ó. B, outro sinal interessantíssimo. Vamos ver tudo, depois a gente comenta, tá, gente? Para a gente ganhar tempo aqui e poder finalizar essa parte de hoje. A generalização de desvios doutrinários. Por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. Paulo dá o motivo da apostasia, os desvios doutrinários. Hoje o estado de frieza e indiferentismo toma conta das igrejas que se tornam cada dia mais politizadas e menos espirituais, mais humanistas e menos cristocêntricas, o uso de filosofias e práticas espíritas, a criação de doutrinas que giram em torno da prosperidade plena, ensino sobre a obrigatoriedade de Deus abençoar seus servos, etc. Forma um novo quadro teológico de muitas igrejas. A verdade é que virou um bom negócio. Todos esses desvios doutrinários vêm criando uma geração de cristãos puramente místicos à vez dessa doutrina. Nunca a igreja de Jesus Cristo esteve numa situação como a atual, onde se perdeu o padrão bíblico para o cristão. Isso se torna uma evidência marcante, pois o apóstolo diz que nos últimos tempos a igreja estaria como está hoje. Irmãos, uma das marcas da igreja sempre foi a santidade. Uma vida de santidade. Irmãos, a gente tem que falar para nós. Tem que olhar para nós. Em termos de santidade, como está a sua vida? Isso também pode ser um sinal que aponta para a apostasia. Porque se perdeu a fé, entrou no caminho do quê? Entra a apostasia, entra a gente já fala da imoralidade. Isso se deve a desvios doutrinários. O que estamos ensinando às nossas igrejas nesses últimos tempos? Estamos, Pai amado, pregando um temor de Deus, ensinando a igreja a temer a Deus. Porque, irmãos, a volta de Jesus está aí. Bom, com base em tudo que a gente está aprendendo aqui, Jesus está voltando. E a igreja está sendo ensinada aqui a ter temor de Deus, o temor que é o princípio da sabedoria. Temor de Deus, temor. Reverência a quem? A Deus. Irmãos, a palavra medo e a palavra temor tem uma certa semelhança. Medo e temor. Temor é reverência respeitosa, não é? Mas o medo é uma coisa... Irmãos, a gente tem coisa que a gente deveria ter, de certa forma, o quê? Medo. Se considerarmos a realidade do inferno como um lugar para onde que vai ser lançado Satanás e seus demônios, infelizmente até quem vai para um lugar aqui no dia deles? Vai ser lançado nas trevas exteriores. Servo inútil e outros, né? Jesus deixou a lista de um monte. Quem vai ficar de fora? As virgens cuja lâmpada está apagada. Cadê o azeite? Cadê o azeite nas nossas mãos? Então, a gente tem que olhar isso aí e atentar, né? Porque estamos vendo um tempo de desvios onde o que devia ser pregado não está sendo pregado, e o que está sendo pregado não tem valor. E a igreja está aí. Será que preparada para, de fato, ser arrebatada? Será que temos, de fato, uma igreja que vai ser arrebatada? Rapidinho aqui, para falar. Rapidinho aqui. Mas quando você prega uma mensagem de arrependimento, de despertamento, de arrebatamento, as pessoas não recebem isso. Não. Tá errado. Não, então, mas aí você vê, Pedro, mataram o irmão de Jesus lá, Tiago, mataram o Tiago e o coisa lá viu que aquilo trouxe satisfação para o povo. Aí vai fazer o quê? Vai matar o Pedro. Aí entra o que o senhor falou, tem muitos lugares que estão se adaptando àquilo que o povo quer. Não se trata, irmãos, de uma mensagem. Essa fala do senhor foi perfeita. Não se trata de uma mensagem de arrependimento. Não se trata de uma mensagem
de temor. Se trata de ser uma rotina, uma continuidade. Se trata de manter-se esse foco, de dar esse foco às pessoas. As pessoas já têm que identificar que eu vou na igreja porque lá na igreja prega isso. Então não é que eu vou pregar hoje. O pastor, por exemplo, né? Pô, já aprendeu lá na teologia lá, vou trazer uma mensagem hoje. Gente, tem que se arrepender. Aí prega isso hoje. Amanhã, no culto. Aí semana que vem volta ao normal. Então não é isso. Então o que estamos falando, irmãos, é do Espírito que está regendo esse tempo. Não estou falando de Satanás, de demônio. Estou falando do Espírito, do ânimo que está atuando nos profetas, que somos nós. Com que ânimo estamos pregando? Com que espírito estamos pregando? Qual a motivação para fazer o que estamos fazendo para quem? Para Deus. Quando eu subo no altar, eu subo para quê? Para que eu subo no altar? Para pregar. Louvado pela misericórdia, eu estou sempre no altar, graças a Deus. Não tenho mérito nenhum nisso. Mas para que eu faço isso? Qual o objetivo? O que eu quero? Qual o retorno que eu quero? Não adianta, irmãos, é essa a questão. Então não é uma mensagem. É o que nós que pregamos, pastor, queremos, André. O que nós queremos, o senhor quer? O que o senhor quer? O que está no teu coração para a igreja? O que você quer preparar? Eu quero preparar uma igreja que vai ser salva. Eu quero preparar uma igreja que vai ser arrebatada. Eu quero preparar uma igreja que vai para a glória. E aí, irmão, eu acredito que não importa o que você pregue. Não é questão do que prega, mas o objetivo daquilo que você tem ao estar pregando. Porque isso vai transparecer, não adianta. Os seus objetivos. Irmãos, tem visto coisas no Kawaii, no TikTok, no YouTube da vida. Eu ia falar o nome da denominação. Né? Quer dizer, irmãos, está vendo coisas horríveis. E igrejas sérias, irmão. Essa igreja que eu ia citar é uma igreja, poxa, uma igreja de santidade. Pensávamos até aqui. Olha o escândalo sexual. Escândalo sexual, violento o negócio. E teve até polícia. Então, desvios doutrinários, que leva à apostasia, desvios doutrinários, leva à degradação moral generalizada, que quem dera fosse apenas fora da, mas acaba sendo dentro de muitas igrejas. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, irmãos. Estamos falando de quem? Segundo Timóteo 3, nós estamos falando de quem? Não, da igreja. Quem é a igreja? Nós Estamos falando de nós. Tenho certeza que alguma daquelas ali deve bater comigo ou contigo. Sei lá, vamos pegar as pequenininhas ali, né? Egoísta, talvez você seja egoísta, alguma coisa. Vamos falar sobre as coisas fáceis, né? Irreverente, não sei, caluniadores, não, o que é isso? Né? Sem domínio de si, sem autocontrole, sem domínio próprio, que é uma virtude que faz parte do fruto do Espírito. Estamos estressados, xingamos, irmão, falamos de palavrão. Brigamos no trânsito, mandamos tomar naquele lugar. Essa é a igreja que vai ser arrebatada? Sabe o que aconteceu comigo agora? Agora, dando um monte de volta. Quando eu achei um carrinho que ia sair, o outro tentou oferecer do pai. Vai ser Ai, pai. Não. Aí existe agora a gente mijar. Aí depois o camarada percebeu que eu, tipo assim, eu não falei nada com ele, não. Eu só pensei, entendeu? Mas se você não mijar, é isso que acontece. Eu estresse, você tá dando um ponto, tá doido pra subir e não consegue. Aí de repente o camarada vai sair e você... Irmão, vamos nos abster das experiências pessoais. Esse texto da Epístola a Timóteo tem uma relação muito estreita com Romanos 1, 28 a 32, onde o contexto fala da condição pecaminosa que se encontra a humanidade. Também no texto acima, a questão é como estará a condição moral no fim dos tempos. E vai lembrar que tudo que está sendo dito nesse texto está falando para quem? Para a igreja, está falando de gente, está falando de nós. Não é? Então, para nós. Paulo responde a pergunta de maneira completa e dura, referendo-se a esse tempo como tempos difíceis. Não precisa entrar em detalhes para termos certeza de estarmos vendo um tempo final, como descrito por Paulo. O discurso do apóstolo, quando analisado no texto original, parece trazer uma sequência de atitudes que vão causando uma progressão negativa na moral da humanidade, ou seja, uma atitude que desencadeia outras.
Paulo começa com a base de toda a degradação moral, o amor a si mesmo e o amor ao dinheiro. Em muitas Bíblias nós encontramos a tradução egoístas e avarentos ou egoístas e gananciosos. Porém, Paulo é mais claro que as traduções parecem apresentar, pois o que ele quer dizer é que os homens serão amantes do ego e amantes de dinheiro, como encontrado apenas na versão em inglês. O que segue são consequências do egoísmo e da ganância, que não eram para ser características da igreja ou do cristão. Traduzindo o texto de uma maneira mais clara, ficaria assim, gente, saiba disso, nos últimos tempos virão tempos difíceis, pois os homens amarão a si próprios, amarão o dinheiro, terão um coração vaidoso, serão arrogantes, falarão mentiras contra Deus, serão desobedientes a pais e mães, serão ingratos, não cumpridores da religião, terão um coração duro e frio, serão difíceis de entrar em acordo, pois não honrarão sua palavra, falarão mentiras contra os outros, sem domínio de seus sentimentos e ações, selvagens, sem amor para com os bons, traidores, agirão sem pensar, orgulhosos, amarão os prazeres da carne mais do que a Deus. Vamos continuar. Desenvolvimento da ciência do transporte, conforme Daniel disse lá em Daniel 12:14, o saber se multiplicará, conforme a profecia que o nosso irmão falou do evangelista, né? Essa palavra tem a ver com o que o senhor falou sobre a questão da moça lá, da senhora, né? Que foi que deu a revelação. Temos também, Daniel, um indicador muito importante sobre o tempo do fim. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e cerra o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Nunca foi tão fácil ir de um lugar a outro no mundo como é nos nossos dias. Nunca. Não preciso falar que a ciência se multiplicou hoje, irmãos. Todos nós temos uma dose nas mãos, ao poder, ao alcance das nossas mãos, sobre multiplicar a ciência. Irmão, nós temos um computador nas mãos. Um computador. Onde fazemos transferências bancárias, pagamos, compramos, vendemos, falamos. Na verdade, mais utilizamos o que se chama telefone para acessar a internet do que, de fato, para alô, quem quer falar? Está ligando para mim. Então a gente usa para outras coisas. Ô pastor, eu estava vendo no Fantástico uns domingos atrás aí que o cientista ele criou um programa que você não vai precisar de transportar, tipo assim, pegar um avião para ir para outro país. Eles conseguem... Teletransporte. Ciência se multiplicará, gente. O tempo do fim também seria marcado por um avanço tecnológico sem precedentes, como estamos vendo. Esse seria também estendido aos meios de transporte. Deus revela a Daniel que as pessoas esquadrinhariam a terra, ou seja, iriam de uma parte a outra. Também lhe é dito sobre uma multiplicação da ciência, do saber, do conhecimento. Tudo isso temos visto desde o início do século XX. Pois antes disso, não havia muita diferença do meio de transporte do século I ao utilizado no século V, do século XIV. As pessoas... século XV, século XIV. As pessoas andavam em carros de boi, as engrenagens dos maquinários eram extremamente rudimentares, não havia equipamentos eletrônicos, etc. Então, irmãos, a gente vê como essas profecias dizem muito ao que nós estamos vivendo nos nossos dias, né? Aqui, para a gente já ir concluindo. Em nossos dias a ciência já procura criar clones de humanos e aqueles que dizem que já conseguiram fazê-los nascer, clones que nasceram. A novela O Clone teve aí, né? Muita gente ficou empolgada com aquele tema. O fato é que tudo vem indicando que o tempo do fim mencionado por Deus a Daniel tem todas as características com o nosso o tempo que nós estamos vivendo. Quanto à profecia em Apocalipse sobre o uso de um número que é 666 para uma identificação mundial já é totalmente possível. Temos meios que possibilitam hoje sua existência, como por exemplo o sistema de código de barras. Aliás, já está sendo descartado, pois já está sendo produzido o biochip, que pode conter quantas informações forem necessárias sobre os seus usuários, e não só chips, como a própria leitura biométrica e outros métodos tecnológicos de identificação de pessoas, como por exemplo leitura de córneas e outras coisas mais. E temos um outro importante sinal, gente, que é a restauração de Israel como nação, né? No texto de Ezequiel 37, 1 ao 14, vemos a profecia referente à restauração nacional, moral e espiritual de Israel. Também Lucas 21, 20 a 24, Jesus profetiza sobre a dispersão de Israel, o qual seria dominado pelos gentios. Quando, porém, vir Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição, grande tribulação na terra, ira contra este povo.
cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será avisada por eles. Irmãos, isso aqui para mim é uma explicação muito fácil de entender. Existe o que é para Israel, para Jerusalém, mas existe o que é para os gentios. E ali fala, até que o tempo dos gentios, o nosso tempo, o tempo da igreja, se completa e Jerusalém será pisada por eles. Hoje, Jerusalém é pisada por pelo menos 4 povos. Tem 4 bairros que dividem Jerusalém. Não sei se eu lembro os 3, os 4. Tem um bairro muçulmano, o bairro judeu, o bairro armênio e tem um bairro cristão. Só são esses 4 povos. Jerusalém hoje é pisada pelos gentios, exatamente conforme Jesus deixou registrado aí. Até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por gentios. E hoje a cidade de Jerusalém, na restaurada Israel, no restaurado Estado de Israel, é pisada pelos gentios. Irmãos, é o tempo. Estamos vivendo ele. Esse tempo que os gentios dominarem sobre Israel é representado pela estátua vista em sonho por Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel. Esta sucessão de governos gentios tinha um tempo para dominar sobre todo Israel, e é durante este tempo que os israelitas deveriam ser exilados de sua terra. Entretanto, Deus prometia que seriam restabelecidos a sua pátria em tempo oportuno. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, até que chegue o tempo de relacionamento de Deus exclusivo com a igreja, com os gentios que somos nós. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Estamos terminando. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, invadiu Jerusalém, destruindo o templo e exilando toda a nação. No entanto, a profecia começa a tomar sua forma de cumprimento no ano de 1897, quando Teodoro Herzl inicia o movimento sionista, ou seja, um movimento para a criação de um Estado autônomo em Israel, fazendo com que houvesse um grande retorno de judeus à sua terra natal, que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, fazendo com que houvesse um grande retorno de judeus à sua terra natal. Em 14 de maio de 1948, Sir Alan Cunningham assina o fim da intervenção britânica na Terra Santa. Neste mesmo dia, o pai do Israel restaurado, David Ben-Gurion, lê a declaração de independência do mais novo país do mundo, Eretz Israel, terra de Israel. Hoje Israel está restaurado como Estado e terra independente, restando apenas sua restauração espiritual, que ocorrerá no final da grande tribulação. Essa restauração espiritual de Israel começa quando? Quando terminar o nosso tempo, o tempo da igreja, que acreditamos que, segundo o entendimento de quem é dispensacionalista, termina com o arrebatamento da igreja. Amém, gente? E assim nós terminamos a nossa aula de hoje, com a graça de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar, gente, pelo nosso pastor Borges, segundo aí o pedido do nosso pastor André, em nome de Jesus, e agradecer a Deus por mais esta aula, que com a graça de Deus pudemos participar e ministrar em nome de Jesus. Vamos orar então? Pastor, Luiz, ora aí, ora pelo pastor Borges, está com dificuldade familiar, Jesus aí, agradece pela aula. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Deus, nós adoramos o Senhor, entregando o teu servo, Pai querido, pastor Borges, nas mãos. Pai querido, nós não sabemos o fundamento, não sabemos o que está passando do Senhor, sabe? E a palavra diz que o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe. O Senhor é um Deus unipresente, e nessa noite também creio que o Senhor já está trabalhando lá. Eu quero crer que a mão do Senhor está operando essa vida do teu servo. Repreendo agora todo o vento contrário, tudo aquilo que não provém do Senhor, mas que ele venha se restabelecer na sua presença. Pai querido, abençoa também, nós te agradecemos por esse ensinamento, por essa aula dessa noite. Pai querido, continue dando graça aos pastores que aqui estão. Pai querido, que nós possamos, Pai querido, receber do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, esses ensinamentos. Pai querido, também agora nós iremos regressar para nossos lares. Mas antes também gostaria de entregar nas tuas mãos os lares hoje aqui representados.